Pronto, aí já avisou, está sendo gravado. Pessoal, boa noite então. Começamos a gravar a partir de agora. Estamos aí só batendo um papo com o pessoal. E no momento agora eu vou dar uma desativada no som, só para eu poder dar essa introdução aqui agora. Depois, eu acho que está desativando. Desative o som. Se você puder aí, no momento, desativar o seu som, fica para não ter interferência, né? E eu queria dar as boas-vindas a cada um que atendeu esse convite aí dessa primeira aula, a aula inaugural do nosso treinamento. E eu preparei aqui um material para responder algumas perguntas que já me fizeram, né, e que eu acho que é interessante compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Ver se está chegando aí. Compartilhar a tela. Pronto. Então, a ideia, começando aí pelo nome do nosso treinamento, né? Esse curso, ele não é um curso sobre administração de finanças, não é um curso sobre como levantar dinheiro, não é um curso sobre como arrecadar ofertas. Esse não é o nosso foco, tá? O nome do curso já diz o que nós queremos fazer. Nós queremos desenvolver uma equipe, né, de pessoas que vão estar junto conosco no nosso ministério, né? Então, nós vamos estar conversando, aprendendo a você tem um ministério, tem uma visão que Deus te deu, você faz parte de um ministério que tem uma visão, e você quer pessoas para estar junto com você nesse ministério, participando com o coração, com a alma, com os talentos, indo junto, com as finanças, né? Então, isso tudo faz parte, finanças faz parte, mas nós não estamos aqui querendo dar técnica de arrumar dinheiro, não. Na verdade, nós queremos focar a questão de desenvolvimento de amigos no ministério, né? Então, deixa eu ver se eu consigo passar o... passou. A aula inaugural, então, que a gente está iniciando agora. Quem deve fazer esse treinamento? Eu vou explicar para vocês que esse nível inicial básico, que é assistir às aulas, né, e fazer a revisão do que viu, ele é um curso aberto para pessoas que têm interesse nessa área, principalmente para missionários, mas também para pessoas que são amigos de missionários que querem participar dessa equipe, né? Querem ir juntos com o missionário, ajudando, apoiando, sustentando. Também é um curso muito útil para aqueles pastores que têm missionário debaixo da sua liderança, né? Ou mesmo ele aconselha missionário, lidar com missionários que estão passando por essa situação de precisar formar uma equipe. Esse curso também vai ser útil para alguém que faz parte de um conselho, de uma igreja, conselho missionário, que lida com essa questão de apoio dos missionários. E você que tem um chamado para realizar uma obra, né, uma visão, e precisa que mais pessoas estejam com você, aliados junto com você, né, nesse projeto, né? Então, esse treinamento, ele é um convite para você a ser o nosso companheiro de viagem. Nós vamos fazer uma viagem nas próximos 3 meses. Além dessa aula inaugural, são mais 12 aulas, né? Então, uma viagem e é uma aventura de descobrir as verdades e os princípios bíblicos, né? Que nos levarão não apenas a viver os milagres de Deus na nossa vida financeira, mas a conquistar a nossa terra prometida. Deus quer que a gente viva nessa área financeira na nossa Canaã, com suprimento abundante, com grandes colheitas, né? Então, você vê que no deserto a gente experimenta milagre. Vem lá a nuvem, né, de dia, a coluna de fogo à noite, o maná, codorniz, é bênção, milagre. Consegui pagar aquela conta, Deus mandou um dinheiro, aí eu me virei. Isso aí é milagre. Milagre acontece no deserto. Quando nós entramos em Canaã, no sentido de quando nós desenvolvemos uma equipe que dá suporte financeiro e nos acompanha no ministério, quando você está totalmente financiado,
você vai estar plantando relacionamento e colhendo o envolvimento dessas pessoas no seu ministério. Aí você vai estar experimentando o melhor dessa terra que mana leite e mel. Eu queria começar nessa primeira fase, vou parar um pouquinho aqui e interromper o compartilhamento. Tem mais pessoas entrando aí, sejam bem-vindas. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a minha experiência nessa área. Né? Muitos já me conhecem, mas muitos não me conhecem. E eu queria que você soubesse um pouquinho sobre como é que a gente chegou, né, até esse ponto que nós estamos hoje aqui. Inicialmente, eu gostaria de dizer que meu nome é Luiz Walter, comecei a trabalhar na obra missionária em 84, e nos 3 primeiros anos meu pai me sustentava muito bem, eu fazia as viagens, ele pagava as contas, tudo. Depois eu casei, eu precisei arrumar emprego, fiz concurso, morava em Brasília, fui trabalhar, e com o dinheiro do meu trabalho eu conseguia fazer as minhas viagens, os meus projetos missionários. Tive que mudar de trabalho para poder fazer mais bem feito o trabalho missionário, porque eu trabalhava no Banco de Brasília, no BRB, e aquilo me impedia o meu deslocamento, eu ficava a semana toda preso dentro do banco, e eu queria algo que me desse liberdade de expressão, de locomoção. Então, montei uma empresa de vendas e durante muitos anos, quase 10 anos, eu trabalhei de vendedor, formando equipe de venda de porta em porta, e conseguia me sustentar muito bem, e inclusive sustentar missionários. Mas chegou um momento que Deus falou, olha, a obra que eu tenho para você não dá para ser feita de tempo parcial. Eu tinha um telão do filme e procurava passar o filme o maior número possível de vezes, do filme Jesus, né, nas praças. Mas, de repente, chegaram 100 telões no Brasil. E agora, como é que eu faço para mobilizar 100 telões de uma vez? Tem que rodar o Brasil e treinar as igrejas. Então, foi esse momento que eu tive que decidir largar a minha fonte de renda, que era boa, que dava para mim, sustentava um monte de gente que era da minha equipe, muitos missionários. Mas aí começou a minha aventura na arrecadação de fundos, inicialmente pensando em dinheiro, né? Quando eu resolvi deixar o meu trabalho remunerado, né, de vendas, e foi muito difícil, porque na época a minha expectativa é o seguinte: missionário vai sofrer, missionário não tem dinheiro. Então, assim, eu tinha muitos sonhos de ter casa bonita, casa própria, carro novo, comprar roupas boas, comer em restaurantes, viajar de férias. Eu falei, pronto, decidindo ser missionário, cortou. Carro novo, jamais. Carro de missionário tem que ser carro velho pelos pedaços. Comer em casa. Né? Vai ter dinheiro para ir na rua comer fora. Roupa vai ter que vir de terceira e quarta geração de bazar. E olha lá. Então, a minha expectativa em relação a ser missionário era assim: abre mão de qualquer sustento financeiro digno. Não vai passar fome, não vai morar debaixo da ponte, mas também não vai ter nada que esse mundo ofereça em relação ao conforto. Essa foi a minha disposição de entrar na obra missionária. E no início, eu praticamente fui vivendo nos primeiros tempos tudo aquilo que eu já tinha. E aí comecei a escrever carta para um monte de gente, tal, estou indo em missões, está aqui a conta, manda dinheiro. E, olha, foi muito frustrante, porque eu percebi depois de quase um ano que as pessoas não davam a menor bola para minhas cartas. Não entrava um centavo sequer nas minhas contas bancárias. E eu comecei a ficar chateado com amigo, com vizinho, com pastor, com irmão, que eu achava, poxa, eu estou aqui fazendo a obra e ninguém me dá dinheiro. Eu fiquei bravo, né? Foi raras as vezes que alguém deu algum tipo de ajuda. E eu continuava orando, trabalhando, mandando carta, né? E o resultado era zero. Né? E a minha chateação com as pessoas aumentava, e com Deus eu questionava, Senhor, como é que eu vou me virar? Agora já acabou minha reserva, acabou meu dinheiro, acabou, né? Tudo que eu tinha, já estou aqui. E agora? Como é que eu vou daqui para frente? Eu não entendi por que os recursos financeiros não vinham. Então, a minha vida financeira estava na beira do caos. Aí, a nossa missão começou a investir em treinamento. Na época, eu estava como missionário da Cruzada Estudantil,
e o profissional para Cristo, lá do Projeto Filho Jesus. Ele começou a investir em treinamento, um curso que é um curso interno da Cruzado, chamado Desenvolvimento de Sócios Ministeriais, inclusive material com direitos autorais, que a gente vai poder usar pouca coisa, usar mais a minha experiência, porque é um material assim, bem fechado, para quem é missionário da missão. Mas aí eu fui aprendendo como é que desenvolver essa equipe de amigos, né? Através dos cursos que eu ofereci para essa missão. Eu até separei um bocado das apostilas da época que eu estudei. Isso aqui, não dá para ver. Eu estou com aqui. Não dá. Eu botei um plano de fundo, mas eu estou com a mão aqui com um monte de apostila que eu estudei, né, nessa época aí. E eu percebi que esse treinamento fez toda a diferença na minha vida, sabe? Nós começamos a trilhar essa estrada que nós estamos até hoje. Por isso que eu quero convidar você a trilhar um caminho que eu percorri. Um caminho de quem não tinha sustento, de quem tinha frustração nessa área, de quem não sabia o que fazer, e depois fui desenvolvendo, aprendendo. E eu já estou de tempo integral na obra, sendo sustentado por uma equipe desde 97. Né? Já faz alguns anos que eu tenho essa caminhada e eu quero compartilhar com vocês essa minha experiência. Tá? Então, o que me motivou a tomar iniciativa e começar a compartilhar essa minha experiência? Já há muito tempo eu tenho feito, quero fazer isso. Durante um tempo eu comecei a fazer de maneira individual com alguns amigos, ajudando, ver algum resultado da vida deles, mas dá bastante trabalho e nosso ministério é muito corrido. Então, já que eu tenho que preparar alguma coisa, vou preparar, vou organizar. Eu já fui em algumas missões, dei curso de 30 horas sobre esse tema, e já tinha algum material. Falei, agora eu quero preparar e quero deixar filmado, gravado, e vamos formar uma equipe. Mas um start muito grande que me deu para eu me dedicar agora a isso, eu estive há um ano e pouco atrás num congresso chamado Perspectivas, lá, Congresso Nacional, lá em Sumaré. E lá foi dito que o Brasil ele é um potencial celeiro de missões nessa década agora de 20 até 30, tem o potencial de enviar até 30 mil missionários para o mundo inteiro. Só isso para as nações, fora missionários internos. Agora, o que acontece? Acontece que os missionários não estão aparecendo. E uma das razões é porque o cara fala assim, eu não tenho vocação para passar fome. Então, não tenho como largar meu trabalho para ser missionário. Como é que eu vou ser sustentado? As igrejas não estão sustentando, estão trazendo de volta os missionários de fora. Então, eu percebo que nós vivemos uma cultura que só vai ser mudada se nós levarmos a palavra de Deus e mudarmos inicialmente a nossa visão, a nossa mente. Então, esse treinamento é para alinhar tudo aquilo que nós pensamos com a palavra de Deus, para a gente ter as convicções bíblicas, para nós termos uma teologia bíblica sobre esse assunto e para que nós possamos ensinar as pessoas, ensinar as igrejas, ensinar os nossos amigos, as pessoas que vão fazer parte da nossa equipe, esses princípios. Então, é basicamente Bíblia. O nosso treinamento é a palavra de Deus, é Bíblia, né? Para gerar convicções no nosso coração. Então, esse é um pouco do histórico, é aquilo que eu tenho aprendido. Eu li recentemente, na nossa literatura em português é muito fraca nesse tema, você não acha livro. Eu achei um livro de uma moça da Jocum bem fininho, fez o melhor que ela pôde, mas assim, arranha o assunto. Nós temos uma literatura mais extensa em inglês, que eu tenho alguns livros em inglês que eu tenho estudado. Em espanhol também temos alguma coisa. Então, eu estou pegando esses livros que são públicos, né? Um deles é esse aqui, Financiando o Seu Ministério. Acho que está difícil de ver. Essa tela aí, aqui, Financiando o Seu Ministério. É um livro espanhol. Um outro livro também bom, que eu estou estudando e pegando as dicas das aulas, esse aqui. Vou ver se eu consigo focar. Pronto. People Raising. Então, tem livros grossos, bons. Estou lendo, resumindo e preparando. Tá bom? Então, daqui a pouco eu vou falar sobre o curso em si, como é que é. Dei essa introdução falando da minha experiência, dei essa introdução falando de como fui motivado a preparar esse treinamento. Agora eu vou abrir um pouquinho para a gente conversar e daqui a pouco eu vou avançar
em termos de falar como vai ser o nosso treinamento, como é que vai ser o nosso curso. Tá bom? Então, está aberto aí um pouquinho para você. Não sei se o microfone. Tenta desativar o microfone e ver se está livre para você falar. Alguém quiser fazer alguma pergunta, porque eu mexi aqui, pedi para Legal. ti. Ah, tá bom, já está falando. Tá ótimo. Então, se alguém quiser, em cima do que eu falei, tem alguma questão, alguma pergunta, fica à vontade. Esse momento nós estamos aí com 22 participantes, sabendo que nós estamos gravando e que muitas pessoas vão assistir o áudio, o vídeo gravado aí, nós vamos disponibilizar. Muitos estão sem poder participar agora, né? Nós já temos um grupo bom aí. Estou vendo aí o Luiz Carlos, aluno lá já de algumas matérias, né, de seminário, amigo, e Apóstolo José Soares, um bocado de gente aí. Nós estamos com problema. Minha irmã tentando entrar, não está conseguindo. Eu estou tentando ajudar ela aqui. Ah, tá ótimo. Irene, minha amiga. O Hans, lá de Corrente. Então, assim, está aberto. Se você tem alguma pergunta sobre esse assunto que eu falei até agora, fica à vontade. Senão, eu vou avançar aqui. Que às vezes a sua pergunta é a pergunta de outro que... Está sem som? Ah, estamos aí com o nosso missionário lá nos Calungas. O Galaxy A11 aí é o Wellington. Estamos bem representado aqui, né? Gente missionária em tudo quanto é lugar aí. Tá bom, se você tiver alguma perguntinha, você tem, acho que a opção de botar a mãozinha assim, fazer, né? Fazer a mãozinha levantar, e aí você consegue acionar e você participa aí, tá bom? Eu vou compartilhar de novo a tela aqui para voltar lá de onde eu parei. Ver se eu consigo aqui. Então, esse termo aí, mitos versus verdades bíblicas, né? Eu pensava que não jamais teria condição de ter um sustento financeiro. Esse é o mito que eu pensava, né? Não conhecia o Deus da provisão. Agora, o nosso curso ele tem uma filosofia e é importante a gente entender essa filosofia. A filosofia é que, embora a gente está andando na carne, nós não militamos segundo a carne. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós usamos de todas as nossas inteligências, né, toda a nossa sabedoria, estudo, para fazer as coisas da melhor maneira possível, mas a nossa confiança não está no carro nem no cavalo, mas está no mover de Deus para a nossa vida. Está na ação sobrenatural do Espírito Santo que vai nos capacitar a realizar esse chamado, né? Então, quando nós falamos em filosofia, nós temos que entender até as palavras que nós colocamos aí no nosso treinamento, que a gente colocou, olha, o nosso curso não é levantamento de finanças, nosso curso não é de falar sobre dinheiro, nem como arrecadar dinheiro, né? Porque se você olhar superficialmente, você pensa que o alvo do nosso treinamento é ensinar você como é que você vai levantar dinheiro no seu ministério. Isso não é o nosso foco. Isso vai ser o resultado da aplicação dos dos princípios que nós vamos utilizar. Porque o nosso alvo é muito mais amplo, né? É desenvolvimento. Então, desenvolvimento é um termo técnico que é aplicado nesse assunto, por quê? Porque nós que falamos de um crescimento, uma expansão gradual, né? Uma passagem de um estado para um outro mais aperfeiçoado. Então, isso que nós temos que entender. Nós estamos num patamar agora e nós precisamos subir degraus para chegar num momento onde nós teremos uma equipe conosco, trabalhando junto conosco. Então, não pense em levantar dinheiro, não pense em levantar sustento,
porque o treinamento é muito mais do que ensinar você a pegar o dinheiro e tal fora, né? Mas nós vamos focar no processo de um crescimento gradativo, né, gradual, mais contínuo, de relacionamentos com pessoas. E essas pessoas se relacionando conosco, entendendo a visão, se unindo a nossa visão ao nosso ministério, elas vão dar frutos contínuos, porque ela vai estar com o coração unido ao nosso. Ela vai estar entendendo o propósito, ela vai estar colocando a oração dela a nosso favor, ela vai estar colocando os talentos, ela vai querer participar conosco, ela vai fazer parte do nosso time. Então, o nosso foco não é levantar dinheiro. O nosso foco é desenvolver amigos. O levantar recursos é um resultado secundário. Nós queremos o coração das pessoas, apaixonadas por missões. Isso é muito coerente com o comprometimento que Jesus tem com o valor da vida humana. Jesus não via somente multidão de pessoas, ele via indivíduos, ele via o mundo de mães, pais e filhos. Então, quando você aprende que o treinamento vai desenvolver parceiros, sócios, eu gosto do termo amigos, porque os meus mantenedores se tornam meus amigos. Os meus melhores amigos faz parte da minha equipe de mantenedores. Então, desenvolver pessoas para que amem ao Senhor e investem a vida delas no reino, esse é o nosso objetivo. Levar pessoas a focar a vida dela em missões. Nós estamos comprometidos com o crescimento deles, nós estamos visando que eles sejam crentes melhores, mais comprometidos, mais consagrados, mais focados em obedecer ao mandamento do Senhor. Então, nós não estamos pensando apenas em arrumar dinheiro ou gente para sustentar o nosso ministério. Nós estamos focando em desenvolver aquelas pessoas para que sejam pessoas cristãs comprometidas com a evangelização mundial e que foquem seus talentos, seus recursos na obra de Deus. Então, você vai compreender que você tem uma parceria com essas pessoas, que você é cúmplice, que elas são o seu time, a sua equipe. Então, a filosofia é a maneira como você vê esse processo. Quando você vê esse processo, você não vai pensar, eu tenho que levantar. Não, eu estou desenvolvendo pessoas, é o meu ministério fazer com que pessoas amem a Deus, fazer com que pessoas amem a obra missionária, fazer com que pessoas invistam o tempo delas no reino de Deus. Então, é fundamental. Essa é a base do nosso treinamento, né? É importante a gente focar isso, sabe? Porque não pense que a sua vida, a partir de agora, é o tio Patinhas com o olho cheio de sifão assim, blim, 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 olha para as pessoas só com interesse financeiro. Não. Nós amamos pessoas. E ao amar as pessoas e se preocupar com o desenvolvimento delas, o que vai acontecer? Elas estarão conosco, comprometidas com a sua vida para atingir o chamado de Deus para nós, né? Então, aprender a amar os nossos sócios e fazer com que eles estejam conosco dentro do ministério, usando seus talentos, dons e recursos, financeiros inclusive, isso é o resultado. Nós não vamos amar o dinheiro e usá-los. Não, amar as pessoas e elas vão se disponibilizar com seus recursos, né? Agora, eu quero que você entenda muito bem que esse é um assunto muito delicado. Por quê? Porque poucas táticas usadas estrategicamente por Satanás podem confundir o pensamento e mudar, sabe, o seu entendimento dessa área. Uma área muito... Se Satanás conseguir bloquear você nessa área, se ele conseguir colocar questões de consciência e bloqueios de tal maneira que impeça você de desenvolver essa equipe, meu irmão, ele vai comprometer o exército de Deus, porque ele vai cortar o suprimento dos recursos, porque o exército está trabalhando na frente, ele tem na retaguarda quem está trabalhando para poder gerar. O soldado não vai, trabalha, compra uma bala e vai lá e dá um tiro e volta para comprar outra bala. É o que os missionários hoje estão fazendo. Ele vai, trabalha, compra uma bala, põe no revólver, vai até o campo de batalha, dá um tiro e volta para comprar outra bala. Não é esse o projeto de Deus.
Tem que ter uma equipe, tem que ter um grupo por trás que vai providenciar não só munição, mas alimentação, vestuário, né? Se está frio, vai precisar de roupa de frio. Se precisar de barco, vai ter que ter um barco para poder atravessar. Então, assim, essa logística é dada pela retaguarda, pelos nossos amigos, né? Então, nenhum desafio pessoal ministerial é mais estratégico e, ao mesmo tempo, mais exigente para o missionário, de maneira emocional, intelectual e até mesmo fisicamente, do que essa batalha contínua de formar essa equipe. Mas, olha, vale a pena. Você vai, na hora que você forma uma equipe que te possibilita cumprir o seu chamado, como eu falei, você vai estar na Canaã. Canaã você planta e colhe. O milagre é Deus. Deus é que dá a colheita sobrenatural, mas você tem ali plantar e colher. Plantar e colher. Então, nós vamos plantar uma equipe de pessoas, de amigos, e vamos colher os frutos de um financiamento completo do nosso ministério. Então, esse treinamento tem que ir para você com sugestões práticas, mas elas têm que ser aplicadas no poder do Espírito Santo, para você poder ser bem-sucedido nessa tarefa de formar essa base, equipe, esse grupo de pessoas. Para você entender agora que eu estou falando sobre só a filosofia do treinamento, né? O foco. Mas o treinamento ele é composto principalmente de 3 partes. Tá? Então, eu vou agora desenvolver como é que vão ser as aulas, o que você vai ver durante as aulas, para você entender que ponto você está, né, para você perceber o todo. As aulas vão ter uma dinâmica, eu vou explicar como é que vai ser essa dinâmica. Mas em cima desse foco, eu não sei se você se frustrou com o que eu falei, eu queria aprender a levantar dinheiro, eu achei que era um curso de finança, eu achei que ele ia me dar uma técnica, que eu ia lá arrancar grana do pessoal e ia começar a ter dinheiro à vontade no meu bolso aqui. E agora você sabe que não é isso. Você sabe que é um processo gradual e lento, mas contínuo, de formar uma equipe, né, de pessoas que andam com você. Eu quero passar um videozinho aqui e depois vou abrir para você fazer perguntas sobre essa área, mas eu tenho um amigo, inclusive vai operar amanhã, ore por ele, o Henrique Orsoni, fazer uma operação lá no coração, uma válvula lá, miátrica, parece, nossa assim. E ele me gravou agora à noite um testemunho e mandou para mim. Ele me viu passando o filme Jesus na Rua, num bairro chamado Tremendão, aqui em Goiânia, em início de 98. Ele estava lá, ele passou, parou o carro e assistiu, e está comigo desde aquela época. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui o videozinho que ele me mandou. Eu tenho que abrir primeiro aqui para depois compartilhar. Vou abrir aqui. Downloads. Consegui abrir downloads. Tá? Vídeo. Esse aí, Henrique Orsoni. Pronto. Deixa eu dar um pause. Vou voltar e vou abrir aqui na tela. Ver se eu consigo, ver se está certo. Esse negócio de compartilhação. Bom, está bem aqui. Deixa eu voltar. Menos de um minuto. Rapidinho. Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu quero compartilhar com vocês o privilégio que eu tenho tido de, durante 23 anos, estar trabalhando com o pastor Luiz Walter na obra que Deus colocou na vida dele. E para mim isso é um grande privilégio. Eu tenho sido só abençoado com tudo. E ao mesmo dia poder ajudá-lo mais, poder ajudá-lo a distribuir os filmes, a fazer missão, e trabalhar mais junto dele. Mas que Deus abençoe cada um de vocês. Abraço. Vocês viram aí, né? 23 anos, nunca falhou um mês. Ele oferta, né, nossa vida, nosso mistério, ele fala nosso trabalho, trabalhando juntos. Mas eu falo para meus amigos, assim, olha, o que eu quero é você como missionário igual eu. Uma hora você vai estar aqui junto comigo, tempo integral. Até lá, você vai aí ofertando, fazendo as viagens, fazendo o que pode, mas o alvo final é o coração.
O alvo final é que você seja apaixonado que queira, né? Mas ele se realiza estando junto com a gente. Está aberto aí agora mais um tempinho aí para pergunta. Nosso tempo já passou meia hora já. Tem muita coisa pela frente. Mas sobre o que eu falei até agora, qual a sua colocação? Fique à vontade de abrir o seu microfone e dar sua contribuição ou fazer a sua pergunta. Um de cada vez aí, senão atropela o pessoal. Ninguém quer falar nada. Irene, você está aí? De cor presente? Essa Irene é a Irene de onde? Abre seu microfone aí, Irene. Não conseguiu abrir. Oi, Irene. Você é de onde, Irene? Oi, sou do Paraná. Moro no Paraná. Você foi o pastor quem foi que te indicou aí? O Keile, não? É minha filha, Adriene. Legal. Missionária Adriene. Ela é de Jacareí. Bem-vinda. É porque tem uma Irene aqui de Goiânia e eu estava confundindo, achando que era Irene daqui, mas depois eu vi Irene Silva Oliveira. Bem-vinda, viu, Irene? Do Paraná. Bem-vinda. Apóstolo José Soares é um grande amigo, companheiro e mantenedor há muitos anos. A igreja dele, ele pessoalmente, são sempre nossos companheiros. Está aí fazendo. Faz parte da nossa equipe de amigos ministeriais. Eu não vou falar quanto tempo não, mas faz tempo, né? Quase 20 anos já, acho, que nós nos conhecemos. Mas tá bom, gente. Tem bastante tempo, viu? Tem bastante. Você ainda tinha cabelo na época, né? Tinha. E é interessante porque, na realidade, o trabalho missionário que você tem falado só vai realmente funcionar com parcerias, né? A gente tem que ter a parceria. É um grupo, é um corpo, né? Onde cada um está executando uma função e o corpo assim vai funcionar. Eu gosto do que Paulo fala sobre isso, né? Quando ele agradece as igrejas, a parceria delas e tudo, porque Paulo tinha muitos planos, né? Muitos planos missionários e sozinho ele não podia fazer. Então, eu creio que esse curso que você está aí começando, né, fazendo essa introdução, vai ser muito, muito útil para a gente desenvolver uma parceria muito boa para que a gente cumpra o ID, né? A gente cumpra a missão que o Senhor nos deu. Glória a Deus. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre a estrutura do nosso treinamento. Muito importante você entender como é que vai funcionar essa estrutura do curso em si, né? Do treinamento em si, como é que vai funcionar essa estrutura. Então, já vimos por quê, a convite, agora deixa eu ver se a filosofia. Sim. A estrutura das aulas, eu coloquei aí que a aula ela tem uma estrutura de 3 partes, né? Primeiro, nós vamos estar trabalhando o conceito de fé. Quando a gente fala sobre a filosofia do nosso treinamento, a gente está querendo colocar as bases de que aquilo que nós vamos ensinar ela vai vir de convicções bíblicas. Então, nós precisamos estudar a palavra de Deus, ter uma teologia sobre esse assunto, porque nós vamos saber por que nós vamos fazer e o que eu devo fazer, se aquilo está certo ou não, de acordo com a palavra de Deus. Isso vai nos dar as razões, os motivos de fazer o que eu estou fazendo. Então, quando você faz uma coisa, você sabe que aquilo é da vontade de Deus, tem a aprovação de Deus, é o plano de Deus, gente, isso dá uma coragem para você fazer as coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aí é essa questão da fé. Nós vamos focar muito a palavra de Deus. Nós vamos estudar, ele falou aí de Paulo, nós vamos estudar a vida de Paulo e vamos aprender como Paulo atuou nessa área. Há muito mito, há muita crendice, há muita ensino errado que é reproduzido de um para o outro e você não analisa
o ensino, você analisa as situações, e você só fala, não, Paulo era sentado de tenda. Nós vamos ver que era um dos métodos de Paulo, mas não era o principal. Era só quando ele não tinha recurso, e quando chegava o recurso da oferta da igreja, ele largava e dedicava tempo integral, né? Quando ele tinha que trabalhar, ele só ia na sinagoga aos sábados. Quando chegou com oferta, ele ia, e nós vamos ver por que em alguns locais ele decidiu não receber a oferta deles. Nós vamos estudar a vida de Paulo, o ministério dele, a teologia dele. Nós vamos estudar Jesus, Filho de Deus, que podia falar assim, vou ali pescar, vai ter o dinheiro da boca do peixe, a hora que eu quiser. Ele desenvolveu, ele era sustentado por uma equipe que apoiava o seu ministério. Ele se humilhou, fazendo, eu não quero me humilhar para depender dos outros. Jesus se humilhou e dependeu de uma equipe, porque ele queria que as pessoas focassem os recursos dela na evangelização mundial. Então, o objetivo dessa parte é formar convicções bíblicas, é descobrir a vontade, o plano de Deus, é ter certeza e convicção. O que eu estou fazendo é certo, é bíblico, né? Convém, é lícito, né? Vai edificar o corpo de Cristo. Então, tudo isso aí vai nos gerar uma teologia bíblica, e não um achismo do que minha mãe acha, do que o meu amigo acha, do que meu tio falou, do que o pastor falou. Se o pastor falou, mas não é bíblico, nós vamos deixar o pastor puxar ele para dentro da Bíblia. Então, nós vamos corrigir, alinhar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Inês, pode fechar o seu áudio aí. Você abriu aquela hora, ele está fazendo um ruídozinho aí. Dá um mute no seu áudio. A Inês Valente. Ativar mudo. Pronto, vou ajudar ela aqui. Outra coisa é que nós vamos ter a nossa prática baseada nos modelos bíblicos, nos exemplos bíblicos, nos princípios bíblicos, né? E nossa prática não vai ser baseada no último manual de vendas ou manual de sucesso, né, de marketing. Apesar que nós vamos aprender e utilizar estratégias, mas não é essa a base do nosso ensino, né? Nós não vamos seguir através de estratégias de coaching ou de ciências sociais. Se elas estiverem alinhadas com a palavra, sim. Mas nós não queremos manipular pessoas, nós queremos convidar pessoas a exercer o seu ministério junto conosco. Então, a nossa prática tem que ser a palavra de Deus. Nós não podemos jamais continuar sendo dirigidos pelos que pensam nossos amigos, familiares e líderes, se esses pensamentos não estiverem arraigados nos princípios eternos da palavra de Deus. Então, você vai ter que ter na ponta da língua os versículos, as verdades bíblicas, para na hora que alguém falar alguma besteira, você vai falar, pá, é isso aqui, ó. Entendeu? Então, nós vamos ter a resposta na Bíblia. Portanto, prepara a sua Bíblia. O nosso livro-texto, manual, é a Bíblia. Você vai ter que ter a Bíblia aberta e estudar os versículos e formar. Uma vez eu contei aqui 263 versículos sobre esse tema que nós vamos ler. Isso vai dar, acho que durante o curso vai dar para você estudar em casa. Mas nós vamos ter isso para alinhar a nossa mente, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo nessa área. Então, veja bem, nós jamais vamos negociar os princípios da palavra de Deus. Princípio, nós nos submetemos a ele. Nós vamos, sim, desenvolver juntos metodologia estratégia, mas não princípios, né? Portanto, enfatizando, nosso principal manual é a Bíblia, e dela nós vamos extrair a nossa prática, a nossa conduta, né? Então, essa sessão no nosso treinamento é importante, porque vai gerar em nós fortes convicções. E a confiança necessária para você inventar. Gente, na hora que eu entendi a palavra de Deus, eu falei, é assim. Eu fiquei valente. Você precisa ver a coragem, eu fiquei igual um leão. Quando eu entendi que eu tinha o direito, que o de obreiro é digno do salário, que Deus tinha providenciado para mim, para o meu sustento. Tá, Deus já providenciou. Eu faço a pergunta assim, se eu fosse o seu patrão e eu convidasse você para fazer uma tarefa, eu não tinha que providenciar para você os recursos para você fazer aquela tarefa? E no final do mês não ia ter o seu salário? Por que Deus vai chamar você e não vai te dar os recursos? Ele te dá, e esse recurso está no corpo de Cristo, e você vai aprender a ir atrás daquilo que Deus já providenciou para você, e você vai ter tudo que precisa para cumprir a visão de Deus. O ponto principal em todo esse curso é o chamado.
Deus te deu uma visão, ou Deus te colocou junto com alguém e a sua visão se alinhou com essa missão? Se você tem isso, meu irmão, se você tem um chamado de Deus, e se você está na obra, então Deus vai providenciar junto com você todos os recursos. Então, em todas as nossas aulas, serão 12 aulas, essa não conta, essa é inaugural, nós teremos muita Bíblia, muita fé, para responder as perguntas, está certo, está errado, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, por que eu vou fazer isso, como é que a Bíblia dá, qual que é o padrão, qual a autoridade bíblica que eu tenho para agir dessa maneira, eu posso fazer isso? Sim ou não? Está certo ou errado? A palavra de Deus vai dar a resposta para a gente. A segunda área que nós vamos ter que desenvolver no nosso treinamento são as habilidades de comunicação. O que é isso, habilidade de comunicação? Você vai ter que saber o que você precisa fazer e como você precisa saber. O que fazer, a palavra de Deus traz muita resposta também. Mas a maneira mais prática, né, de você realizar, nós vamos ter que trabalhar junto. Desde, não tem ninguém na minha equipe. Como é que você vai conseguir contatos? Como é que você vai descobrir pessoas novas? Como é que você vai abrir os olhos para criar coragem e compartilhar o seu ministério com outras pessoas? Como é que você vai falar com essas pessoas? Como é que vai ser a sua apresentação? Como é que você vai transmitir a visão? Como é que você vai dar oportunidade direta para que elas possam fazer parte do seu ministério? Né? O pastor, ele tem lá a igreja dele. Muitos estão sofrendo agora, porque no dia a dia, né, apóstolo, o cara tem lá o horário dentro do culto, tem a música, tem lá o envelope, canta um hino, faz uma oração da testemunho, chama o pessoal na frente, o pessoal vai lá e coloca o dinheiro. E o missionário que não tem música, não tem nada, ele vai ter que criar oportunidades para o recurso chegar até ele. Então, nós vamos, não tem a plaquinha ali, deposite oferta para o missionário. Não tem, você vai ter que descobrir como gerar interesse, mostrar sua visão e dar uma oportunidade real, direta, honesta, para que as pessoas participem do seu ministério. Né? Então, Deus, ele nos dá a oportunidade de formar uma equipe de pessoas apaixonadas por ele e pela missão que ele deu para cumprir e pela parte específica da missão que ele está colocando no seu coração. Você vai encontrar pessoas que vão se alinhar com essa visão. Então, você vai se alinhar com pessoas que você vai falar assim, China, você vai falar sobre a China, o cara fala assim, odeio chinês, não vem falar com o chinês para mim que eu não quero isso. Esse aí não vai fazer parte da minha equipe, não, porque ele não gostou do negócio de China. Aí você fala assim, mas eu quero evangelizar o Paraguai. O Paraguai precisa muito. Realmente os irmãos estão sofrendo. Aí esse aí eu vou trazer para o meu lado, porque o coração dele está, se alinhando com aquilo que eu quero. Aí ele fala assim, não, eu quero levantar comida. Comida o quê? Esse povo que vai trabalhar para comer. Não, mas eu quero enviar uma Bíblia. Não, Bíblia. E eu vou estar junto com você para mandar uma Bíblia para ele, entendeu? Então, você vai ter que encontrar pessoas que se alinham com a sua visão, com a visão que Deus te deu. E trazer... Não é todo mundo, você nem ia dar conta de todo mundo, mas Deus tem a sua equipe que vai formar os seus recursos, tá bom? Então, nós vamos ter clareza da nosso chamado, da nossa missão, da nossa visão. Você não precisa saber todos os detalhes, mas você tem que ter um rumo. Desde que eu comecei, quem está comigo sabe que o meu negócio é levar a palavra de Deus a todo mundo, todo lugar. Pregar o evangelho até que ele volte e até que todos ouçam. Eu termino minhas casas, até que todos ouçam, juntos até o fim. Então, todo mundo sabe que eu estou pregando o evangelho, seja estando na cruzada, agora na Life Connection, onde eu estiver, eu estou levando a palavra de Deus a todo mundo que eu der conta de alcançar. Então, é o foco do ministério. Né? E, juntamente com isso, a gente acaba fazendo outras coisas que fazem parte da vida cristã, da ação social, mas não é o foco. Né? Nós vamos ter clareza e aprender a transmitir essa visão com graça, com excelência, e dar oportunidade direta para as pessoas caminharem conosco. Então, nós vamos aprender a ampliar a rede de contatos, a manter essas pessoas altamente informadas e motivadas. Vamos aprender a expor aquilo que estamos fazendo, dar relatório. Não é só ir lá, pegar uma oferta e tchau, sumir. É igual político, de 4 anos aparece para pedir voto. Tem funcionário que é assim, vai lá, fala, pega o dinheiro, some, depois daqui a 3 anos aparece de novo pedindo mais dinheiro. Mas tem um hiato. As pessoas reclamam demais para mim, falam assim, você é o único cara que manda, quase todo dia, manda notícia.
né? Às vezes eu fico me segurando, tem tanta notícia, eu fico segurando para não mandar, para não encher a paciência. Mas, assim, eu não vejo a hora de dar as notícias para que eles orem, acompanhem, estejam motivados, animados. Então, tem que dar feedback, tem que estar junto o tempo todo. É uma torcida que vibra com cada olé, com cada gol, com cada bola alçada na área. Está todo mundo junto ali, acompanhando você, torcendo, né? Vamos aprender a expor o nosso ministério e os desafios, a dar oportunidades diretas para que elas participem conosco da nossa missão. Vamos aprender e a cultivar e a desenvolver, né, essa equipe. Olha só, recentemente, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, uma amiga já de muitos anos, nem sei se ela está aqui online, tem gente que está aí, mas talvez ela até saia depois. Mas ela já conhecia gente da época de juventude, ela encontrou no Facebook, falou: Walter, você ainda está mexendo com esse negócio de filme de Jesus, de evangelismo e tal. E de vez em quando o pessoal dá notícia, nós temos muitos amigos em comum. Como é que faz para participar do seu ministério? O peixe pulando dentro do barco, né? Como é que eu faço para ajudar? De vez em quando aparece, né? A maior parte dela a gente vai atrás, mas de vez em quando, como é que eu faço para fazer parte? Aí eu cheguei e mostrei: mano, assim, assim, você pode dar uma oferta, escolhe o quanto você vai dar. E ela começou dando uma oferta, não me lembro se foi 50 ou 100 reais mensais. E aí eu coloquei na minha transmissão e comecei a falar. Depois eu ligava para ela, mostrava, e dando relatórios. E ela ficando apaixonada. Irmãos, em 1 ano e meio, ela desenvolveu o amor dela pela obra, ela está apaixonada. Tudo que eu posso, ela dá um like, ela dá, que bom, não sei o que, liga para mim, avisa. E isso se refletiu que a oferta dela passou de 100 para 320 em 1 ano e meio, numa época de crise. Então, assim, ela está amando ao Senhor, eu estou atingindo o meu objetivo, ela está sendo desenvolvida como alguém que ama o Senhor, missionário, tá, o recurso está vindo, é resultado. Sabe? Ela podia dar 30 reais, 32, não é o valor, é o coração que mostra estar empolgado com o reino de Deus. Tá? Fé, comunicação, e a terceira parte é trabalho. O que é trabalho? É botar em prática aquilo que você ouvir. Não adianta ficar falando e não botar em prática. Então, a gente tem que fazer tarefas. Né? Essa parte de trabalho é a parte que ele está mãos à obra, hora de suar a camisa. Então, nessa sessão, você vai aprender, por exemplo, a como preparar as ferramentas de trabalho, qual é a sua visão, qual é o seu ministério. Nós vamos aprofundar as nossas convicções através de estudo da palavra de Deus. Nós vamos preparar o testemunho de conversão para contar para as pessoas o nosso encontro com Cristo, o nosso testemunho de chamado, isso de maneira bem simples e sucinta, mas assim eficiente. Vamos desenvolver o material de apresentação do ministério, vamos aprender a fazer novos contatos, a marcar entrevistas, a dar a oportunidade das pessoas cara a cara dizerem: eu quero participar, ou eu não quero, saber quando fazer isso e como fazer isso com excelência, treinar essa reunião de apresentação ministerial. Então, tem muita coisa, tem muita atividade que vai acontecer. Agora, para isso tudo, eu quero apresentar a vocês 3 níveis de treinamento e 3 níveis de capacitação, e agora o negócio é com você. Você que vai decidir até onde o seu pé vai molhar. Se você vai entrar com o pé, vai molhar o joelho, se você vai nadar. De acordo com o momento que você está vivendo agora e a sua realidade. Não sou eu que vou decidir nem julgar por você. Você vai entender qual que é a sua parte. Nisso aí, deixa eu compartilhar uma tela aqui para você entender o treinamento, como é que você vai... Acho que eu não estou compartilhando ainda. Deixa eu voltar aqui. Compartilhar a tela. Você vai decidir agora qual é o seu envolvimento com esse treinamento. O primeiro nível de envolvimento, eu chamo aí de nível básico. Esse nível básico é para o público em geral. Tá? Pastor, conselheiro de missões, amigo de missionário. Você vai aprender Bíblia e vai entender sobre toda a teologia desse assunto aí e vai entender o que é o processo de desenvolver, tanto do lado do missionário quanto do lado de quem está sustentando ele. Então, esse é o nível básico. Nesse nível básico, você tem que fazer 2 coisas. Primeiro, assistir às aulas online ou rever, e vai ter uma tarefinha de revisão que nós vamos colocar só para saber se você viu a aula e entendeu. Senão você não vê nada e depois fala: eu fiz o curso. Não. Você vai ter que dar um feedback
de que você assistiu a aula e entendeu aquilo que foi passado na aula. É o nível básico. O segundo nível, que eu chamo de nível intermediário, ele já é voltado para pessoas que vão não apenas saber sobre o assunto, mas que eles pretendem desenvolver uma equipe. Eles têm essa visão de desenvolver uma equipe. Talvez não agora, mas eles precisam saber tudo para, no momento apropriado, ele saber o que vai fazer e aí entrar mais a fundo. Essas pessoas, elas têm que também, todo nível vai fazer o que o anterior faz e mais coisa. Então, ele assiste a aula, ele faz a tarefa, mas ele tem tarefas avançadas de aprofundamento no tema. Então, às vezes, aqui a gente fala sobre um assunto e mostra 1, 2 versículos. Mas, durante a semana, ele vai ter que ler 20, 30 versículos. Das tarefas, ele vai ter que aprofundar. Ele tem que saber aquilo ali. Por exemplo, aqui vai falar assim, a importância do chamado, de transmitir a visão. No nível intermediário, ele vai ter que escrever o chamado dele. Ele vai ter outras aulas, ele vai ter outros postos, ele vai participar de uma outra plataforma que nós estamos implantando e ele vai aprender mais, ele vai ter tarefas contínuas. Não vai ser só chegar lá uma vez por semana, assistir uma aula, 15 minutos fez a revisão. Ele tem que investir tempo para poder conseguir fazer as tarefas que vão ser dadas para ele durante o curso. Então, envolve mais tempo e dedicação. Talvez não seja a hora de você fazer isso agora. Se você acha que é, então você fala, eu quero fazer o nível intermediário. E algumas pessoas vão fazer o nível avançado. Quem é que vai fazer o nível avançado? O nível avançado é aquele que já vai desenvolver a equipe. São missionários que já estão trabalhando ou que vão trabalhar, que querem entrar, ou são, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, às vezes o cara ele é advogado e ele tem uma visão, eu estava conversando isso ontem com um amigo meu, ele tem uma visão de influenciar todas as câmaras municipais com treinamento, com evangelismo do Brasil inteiro, percorrer todos os municípios. Para isso, não adianta a visão dele, se ele tem 20 mil no bolso para fazer isso, ele não vai conseguir fazer isso com os 20 mil mensais do bolso dele, ele vai precisar de 100, 200 mil. E para atingir esse nível de desafio que Deus colocou na mão dele, ele vai ter que formar uma equipe. Mesmo que ele não seja um missionário tempo integral, mas que ele seja alguém que tem no seu trabalho a sua fonte de renda, mas que ele precisa ampliar, ele vai ter um projeto, ele precisa de gente junto com... Então ele tem que fazer isso aí, porque ele vai ter que correr atrás de uma equipe. Entendeu? Então, isso aí é mais amplo do que só aquele missionário de campos de tempo integral. Pode envolver empresários, pode envolver pessoas que têm uma visão, que vão usar essa metodologia para, dentro do corpo de Cristo, extrair os recursos para a visão que Deus deu para ele. Tá bom? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Nós temos aqui em Anápolis a Missão Vida. O diretor lá, ele é um empresário bem-sucedido, mas ele não faz tudo com o dinheiro do bolso dele. Ele montou uma equipe, ele tem, né, o Hildo, parece, né? Ele tem a equipe dele. A Eunice está... Deixa eu mudar ela aqui, Eunice. Pronto. Aí vai ter que formar a equipe, entendeu? É o avançado. Então, o avançado, ele faz todos eles anteriores, assiste a aula, revisa, faz as tarefas e, mesmo após terminar o curso, ele vai continuar de 4 a 6 meses indo atrás, fazendo as visitas, e para isso, esses poucos que estão nesse nível, nós vamos procurar fazer um acompanhamento, após mesmo, durante o curso e após o término, vai ter um acompanhamento especial, até que a equipe dele seja completa, com sustento. Então, ele tem que ter relatório de visitas, acompanhamento de tarefas diárias, uma planilha de sustento ministerial, uma prestação de contas, ou seja, aquele que vai arregaçar a manga e vai falar, eu vou montar essa equipe. Eu preciso de um orçamento de 10 mil, enquanto eu não chegar nos 10 mil, eu não vou parar. Então, esse aí é o avançado. Ele já está, na prática, atrás do recurso e formar a equipe dele. Então, são esses 3 níveis, básico, intermediário e avançado. Então, nós não começamos as aulas ainda, a aula começa semana que vem, essa é só a aula introdutória. Vocês que estão online e que vão assistir o vídeo gravado, têm ainda até a próxima segunda-feira para se inscrever e dizer qual dos 3 níveis você vai escolher participar a hora, pede de Deus direção e define em qual nível você vai, que nós vamos catalogar
e quem está no nível vai querer avançado vai ter mais comprometimento. Como falei, nós estamos uma outra plataforma da Life Connection, ele vai ter mais aulas, ele vai ter envolvimento, né, posterior, tá bom? Então, a previsão é que se nós conseguirmos manter o ritmo de uma aula semanal, nós vamos terminar o curso na primeira quinzena de setembro, né? Acho que dia 15 de setembro é a última aula, né? Então, essa é a previsão. Nós não vamos esgotar o assunto, tá? Mas nós vamos ter diretrizes sólidas para nós começarmos essa caminhada que, para quem vai aceitar fazer essa viagem conosco, é uma caminhada que vai durar a vida inteira. Eu já estou há alguns anos, estou fazendo 58 anos semana que vem, e espero, enquanto tiver saúde, aí mais uns 20, 30 anos, estar junto e a minha equipe comigo. Não tenho plano nenhum de aposentadoria. Meu plano de aposentadoria é na hora que parar, Senhor, me leva embora. Não tem mais nada que fazer aqui. Enquanto tiver alguma coisa para fazer, eu, junto com a minha equipe, estamos envelhecendo junto. E o pessoal tá assim, amando mais e cada vez aumentando mais. Durante muito tempo, eu tive muita dificuldade de conseguir recurso para pagar as minhas contas. Eu quero confessar, eu vou contar tudo de vocês como é que foi, passo a passo. Mas, graças a Deus, Deus tem me dado uma equipe que a gente tem sido suprido abundantemente, e do recurso que vem para nós, a gente está fazendo missões, estamos sustentando missionário no exterior. Eu faço as contas aqui do tanto de recurso que Deus manda, tem vez da gente não gastar 30%, 40% com o nosso orçamento, o restante tudo envia para o missionário. Então, Deus tem nos dado esse princípio de gerar muito recurso, viver com o mínimo possível, viver uma vida simples, dentro do padrão que Deus estabeleceu para nós, né? Com economia de todas as áreas, não esbanjamos dinheiro para nada, lutamos, a gente tem recurso, mas a gente faz questão de se sacrificar para poder sobrar para mandar para fora. Eu vejo minha esposa, eu teria dinheiro para pagar alguém para ficar tempo integral aqui em casa cuidando. Ela fala, não, esse dinheiro sustenta o missionário, deixa eu me virar aqui, né? Então, assim, a gente vive uma vida de economia, com finalidade de juntar dinheiro para a obra missionária. Então, ganha muito, economiza muito, investe tudo no reino de Deus. Quem convive com a gente, vê a nossa realidade, sabe essa é a nossa verdade. Nós amamos a obra missionária, não é porque eu vivo de oferta que a gente não vai ser mesquinho, não. O nosso dinheiro é do reino de Deus. E nós amamos missões e sustentar missionários. E nos sacrificamos. Né? Gente, eu amo demais carro. Nossa, pensa no cara que gosta. Eu fico vendo vídeo de carro aqui. A minha vontade é ter uma caminhonete 0 km. Mas a minha alegria é ver Deus usar a gente para dar carro para 10 missionários, e eu estou aqui com uma Suzuki 2012, né? Que leva eu para onde eu quero, né? Mas não é o carro do meu sonho. Eu falei assim, mas não estou aqui para realizar os sonhos, estou aqui para juntar tesouro no céu e para investir em missões. Então eu fico aqui segurando meu carrinho velho para poder comprar carro para o missionário. E eu quero passar isso. Nós queremos amar a Deus, amar as missões, amar as pessoas a ponto de alertá-las que elas estão gastando dinheiro naquilo que não vale a pena, que elas não estão juntando tesouro no céu, e que elas precisam investir o recurso dela na obra missionária, e que nós precisamos, como igreja, mudar essa nossa realidade. Irmãos, essa geração é uma das gerações mais mesquinhas que já surgiu. Nossos filhos não querem ser missionários, nós não queremos investir o dinheiro, nem o dízimo o pessoal não dá. A média do cristão hoje, do século XXI, é que dá 2% da sua renda para, juntando tudo, juntando dízimo, juntando obra missionária, juntando orfanato, juntando tudo, ele dá 2% da sua renda. E significa que se Deus dá 10 mil reais para os seus filhos, para eles cumprirem o ID, para eles abençoarem as nações com a mensagem, ele pega esses 10 mil reais e ele dá 200 reais para o reino de Deus e vive com 9.800. Gasta tudinho com ele mesmo. Esses 200 reais que vem para o reino de Deus, o pessoal usa 94% no sustento do trabalho local. Então, vou fazer as contas aí. Chegou 10 mil, usou 94%, não, do dinheiro que chega a 200 reais, usou
94% no sustento local, na cidade, né, no trabalho, sobrou quanto? R$ 12, né? De R$ 10.000 que Deus abençoa a igreja, o crente, R$ 12 vai para a obra missionária. Essa é a nossa realidade. O cara vai, gasta tudo com ele, a igreja pega, gasta tudo no local e para missões vai R$ 12. Isso é uma vergonha. Nós temos que mudar essa realidade. As pessoas têm que investir naquilo que é eterno, na obra missionária. Amém? Esse é o nosso coração, esse é o que nós queremos passar para vocês. Eu me sinto em dívida. Se eu não fizer isso, eu vou estar em dívida com o corpo de Cristo. Estou fazendo isso aqui, não é para ganhar dinheiro. Os R$ 30 de inscrição foi uma decisão para poder enviar o dinheiro para a Índia. Já vai na conta, para a conta da Live Connect, da Live Connect vai direto para a Índia. Vou ficar com um centavo, porque eu não quero ter o coração de ganhar dinheiro com esse compartilhamento com os irmãos. Eu quero abrir meu coração e mostrar para os irmãos um caminho que eu tenho trilhado, que eu tenho vivido. Quem me conhece de perto sabe a minha história. E é com muita alegria que eu faço, com muito temor também, com o assunto assim muito melindroso, né? Falar de dinheiro não é fácil, não. Mas eu não quero falar de dinheiro, eu quero falar de paixão por Deus, pela obra dele, e levar pessoas a se apaixonarem. É isso que eu quero colocar no coração de vocês. Amém? Que você fala assim, eu não vou ter uma equipe para levantar dinheiro, eu vou juntar uma equipe grande de pessoas que vão estar animadas, amando o Senhor, trabalhando, juntando o recurso dela para investir, para o evangelho avançar. Amém? Glória a Deus. Então, acho que o que eu tinha que falar está falado. Agora eu queria realmente abrir para vocês. Já passou 1 hora. Temos mais algum tempinho para você. Agora eu vou falar. Fica à vontade, fica à vontade. Faz as perguntas, fala. A conversa Tá me ouvindo vocês bem? agora. Está ótimo, está com voz de locutor de rádio. Eu me chamo Juscelio Queiroz, sou pastor aqui em Cascavel. Na verdade, eu sou locutor de rádio também, há um bom tempo. Sou pastor da Igreja Salém, em Cascavel, Ceará, e faço parte da Missão Volante de Cristo. Estou aqui nessa aula, também recomendada pelo Rubens, né, Ivete, onde nós tivemos hoje um dia cansativo, tivemos realmente trabalhando para conseguir amigos, e foi um dia muito produtivo. E da minha cidade para Fortaleza são 60 quilômetros, né? Fomos e voltamos e rodamos a capital hoje com muitas reuniões, mas é interessante que tudo isso que a gente está vivendo nessa arrancada final da igreja, na obra missionária, que eu estou achando interessante, já havia falado com o meu pastor é o pastor Júlio Pinto, apesar de ser pastor, presidente da Igreja Salém, em Cascavel, nós somos filiados à Missão Volante de Cristo, onde o pastor Júlio Pinto mora em Dallas, no Texas, né? Então, eu sou grato a Deus pela oportunidade de fazer parte também de uma missão muito séria, sabe, Luiz? E a gente vê a importância do que Deus está fazendo, usando essa turma já dos seus 50 para cima, e Deus está renovando para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu creio que a nossa última aula, eu já estarei em Guiné-Bissau, né? Dia 6 de setembro, nós estaremos viajando para Guiné-Bissau com um projeto de 3 meses, aonde estaremos ali fazendo um projeto que já está acontecendo, que é o projeto de tradução do Tetelestai em crioulo, como também um projeto O Mundo Precisa de um Pai. Consequentemente, nesse projeto, nós temos um grande desafio, e aí é onde entra a aula que me chamou a atenção para essa interatividade, que é conquistar amigos, que é nós conseguimos recurso para cavarmos um poço em uma localidade chamada Bidilim, como também dois transportes para os 2 obreiros e a coberta de uma igreja que o furacão derrubou em 2015. Nós construímos a igreja e falta o tempo. É um projeto audacioso, sim, mas o nosso Deus é maior do que tudo. A frase que você falou aqui, os recursos já foi providenciado por ele, então aquieta meu coração, porque a obra é dele, não? Então a gente precisa ter essa consciência
Eu me lembro que quando eu fiz o Haggai em 2011, o nosso professor de finanças, ele disse para nós que, segundo ele, eu creio que isso exista. Ele disse, na Bíblia existe 2.225 versículos falando a respeito de dinheiro na Bíblia. E é interessante que a Bíblia nos ensina, mas a forma que você tem falado de criar essa ponte, essa rede de amigos, de usar os recursos da igreja, a gente sabe que a igreja brasileira hoje, a gente estudando um pouco, ela está em cima de 3 vertentes. Uma igreja que cresceu em números, uma igreja que enricou, mas também se acomodou. Mas, graças a Deus por isso, que é a pessoa do Luiz Walter, a gente tem hoje uma missão, e o que eu amo na missão é essa interatividade, essa rede que se conecta para o bem maior da obra de Deus. Então, eu rogo as vossas orações para que a gente tornemos amigos nesse projeto também ali em Guiné-Bissau, um país muito difícil, porém Deus tem assim nos abençoado com um projeto muito grande, e com o passar do tempo, se nos der a oportunidade, a gente vai conversando. Mas a gente segue um critério, fica aí a nossa alegria. Muito obrigado pelo espaço. Amém. Bem-vindo, irmão. Tamo junto. Mas alguém gostaria de compartilhar, fazer alguma pergunta e sobre aquilo que nós falamos, principalmente? Talvez eu deixe alguma dúvida no ar, e às vezes a sua dúvida é a dúvida daquele que ainda vai assistir a gravação, né? Nós já temos aí, lá na Crossover, acho que na época são mais de umas 40 inscrições, então metade está aqui, e muitas pessoas me ligaram hoje dizendo que vão, né? Tem 6 lá de Imperatriz, mais outros 6 aqui de Goiânia, então eu creio que na próxima aula teremos esse pessoal conosco, se não conosco online, pelo menos participando do treinamento, que nós vamos disponibilizar. Como eu disse, está sendo gravado, acabando a aula, eu vou subir no meu canal no YouTube. O meu canal é Luiz Walter Costa Freitas, é um canal no YouTube com o meu nome, e eu vou colocar essa aula inaugural lá. As outras aulas serão apenas para quem se inscrever, e vai ser privado. Eu vou mandar o link da aula no grupo que nós estamos formando dos inscritos, tá? Essa primeira aula está aberta, inclusive para você divulgar para outras pessoas assistirem, e até segunda-feira que vem vai haver a possibilidade das pessoas se matricularem para pegar o curso todo. Está aberta a palavra aí para os irmãos. Eu só tenho um recado, Walter, diante disso. Tá, deixa eu tomar vocês. Meu nome é Denner, estou aí na caminhada missionária há 25 anos. Fundei o Ministério Life Connection Global. Temos uma pegada... O Denner é o meu diretor, meu líder. Nós somos líderes um do outro. Mas nós estamos com uma pegada aí na Ásia, Nepal, Índia e Bangladesh. O Senhor tem nos dado essa oportunidade. No Brasil, estamos trabalhando com os venezuelanos, estamos trabalhando também com os haitianos, e queremos ser ousados, queremos alcançar também sírios aqui em Curitiba, marroquinos, né? Queremos preparar a igreja para trabalhar com os estrangeiros que moram no Brasil. Essa é um pouco da visão, né? Mas o recado que eu quero dar é, se você não está no grupo do treinamento, entra no grupo, porque no grupo vai ser disponibilizado os links a qual você vai entrar no curso. Talvez você não pode assistir a aula na terça-feira, aí vai estar lá o link, você entra e assiste, né? Sabendo que, como o Walter falou, vai ter os trabalhos, né? Ele vai exigir alguns trabalhos. Então é importante que você, se você não pode ver a aula na terça, que você vê o mais rápido possível para não acumular trabalho para você para a próxima aula. O Denner, coloca no chat aí o seu WhatsApp para as pessoas que não fizeram inscrição poder ligar para você e se inscrever. Vou colocar aqui no bate-papo. Tá bom. Aí vocês mandam para mim. Outra pessoa quer falar? Fica à vontade. Sabe quem entrou aqui foi um mongol. É mesmo? Recebi o link lá. Boa noite. Welcome, Mongol. Mongol is from Calcutá. Welcome. Antônio? Good morning, everyone. Ok.
Fala, Antônio. Antônio é nosso missionário lá no Paraná. Castro. Então, pastor, a primeira lição do dinheiro, né, revela muito sobre essas prioridades. E Jesus, ele costumava falar muito sobre dinheiro. Uma em cada 3 parábolas dele, ele toca nesse tema, o financeiro. Então, Jesus, ele não era um angariador de fundos. Lidou, né, com o dinheiro importa. E dessa forma, né, a própria essência da vida cristã, né, se resume em confiança. A confiança em Deus, né, confiar nas nossas finanças, saúde, vida como um todo. E da certeza, né, de que Cristo vive, que nos deu a salvação diante de sua graça e poder por intermédio do Espírito Santo, cumpre sua promessa, né, de suprir nossas necessidades. Aí tem uma passagemzinha de Efésios 3:20, né, que ele fala assim, ó, quando a gente confia, né, em Deus, damos a ele a oportunidade de fazer por nós infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, né? Então eu sou missionário há pouco tempo, praticamente trabalhando assim numa forma pelo Espírito Santo mesmo, pela graça do Senhor. Então eu sou testemunho dessas palavras que eu disse agora, testemunho vivo, e tive, né, usando por recursos próprios, né? E como não fui assim ainda preparado, né, para sair a campo, ainda tenho uma convicção para ajudar um povo aqui da América do Sul, né? Que ele tenho ele, né, no meu coração, né, no meu chamado, como o senhor já me falou em algumas vezes, né? É a minha visão, né, particular, digamos assim, né? Que Deus deu para mim, né? Para trabalhar no campo missionário. E hoje aqui em Castro a gente está trabalhando, né, com crianças, né, adolescentes, área de informática, né, que é a minha área profissional, né, e estamos fazendo isso aí, né, para aproximar e justamente para começar a montar uma rede, porque até agora ainda por estar sendo preparado pelo Senhor, né, eu ainda não peguei o pé na estrada de verdade para ir lá para a minha verdadeira missão, né, aonde eu realmente fui chamado. Então aqui eu só estou montando uma rede, porque lá para onde eu vou, que é o Paraguai, né, eu pretendo, né, enviar os recursos para lá, já tem ponta lá da rede, e um pastor, né, está sozinho lá praticamente, né, fisicamente falando, né, nesses tempos de Covid, e é assim, a gente tem que ter fé, né, e sempre procurar através desses cursos, né, que o senhor está colocando aí, disponibilizando, né, nos orientando. A gente não pode também só esperar em Deus, né, a gente também tem que se preparar, né, o intelecto e de outras formas, né, como essa que está sendo proporcionada pelo Senhor. Então, eu sou muito grato e um pouquinho de saudade aí, faz tempo que a gente não se vê, né? Um abraço. Verdade. Abraço. Irmãos, lá em 1 Crônicas 29, nós vamos estudar muito a Bíblia, viu? Vamos ver esses assuntos aí, não sobre dinheiro, mas sobre a questão de recursos para a realização do ministério. Às vezes, na 1 Crônicas 29, Davi, ele foi usado para focalizar a riqueza das pessoas na construção de um testemunho tangível para Deus, na construção do templo, né? E para isso ele angariou recursos. Mas hoje nós temos o privilégio, né, dado por Deus, de estabelecer um testemunho, não um templo, mas um testemunho humano para o Senhor, de vidas, né? Edificando pedras vivas, edificando o templo para os Senhor, homens e mulheres que vão ser conquistados para Cristo, edificados, né, como pedras vivas no edifício da fé. Então, assim como Davi, nós somos responsáveis também em pedir aos outros que deem seus recursos materiais para que esse testemunho do Senhor seja edificado na vida das pessoas, né? Então, se você deixar o evangelismo e discipulado à parte, que muitas vezes são impedidos de acontecer por falta de recurso financeiro, nenhuma outra atividade é mais crítica para o avanço do corpo de Cristo do que os recursos para a realização da obra missionária. Então, por que gerar essa equipe é um fator tão crítico, né? Nós vamos ter uma batalha espiritual muito grande nisso aí. O diabo não quer que você forme a sua equipe, você vai ter resistência terrível.
Satanás sabe que esse é o ponto fraco, é o calcanhar de Aquiles da maioria dos líderes cristãos. E essa é uma área de intensa batalha espiritual. São poucas pessoas que têm equilíbrio. Alguns acabam amando o dinheiro, escandalizando e recebendo muitos. Outros tantos não vivem na miséria sem ter o recurso para fazer. Precisamos encontrar o equilíbrio de levantar recursos, viver com pouco e ter recurso abundante para fazer a obra de Deus. Agora, eu queria que você pensasse, não sei se você estudou história um pouquinho, na Segunda Guerra Mundial tinha a batalha dos alemães na frente russa. E o que aconteceu? O exército alemão na Segunda Guerra Mundial, ele perdeu a guerra por clima gelado, porque o clima gelado congelou as rotas de suprimento para chegar lá. E esse congelamento do suprimento congelou o avanço do exército. Sem recurso, o exército parou de avançar. Tiveram que recuar, perderam a guerra. E muitas vezes nós estamos perdendo a guerra da evangelização mundial porque os recursos estão retidos na mão das pessoas. Então, o que nós... Acho que Satanás podia escolher uma maneira melhor de impedir a marcha do exército de Cristo contra os portões do inferno do que cortar as rotas de suprimento para missões, para se comunicar o evangelho. Então, você vai pensar em desenvolver essa equipe de pessoas que vão gerar recursos e investir no reino de Deus, não como algo fora da batalha espiritual, mas como ponto vital dessa batalha espiritual. É o que vai gerar a grande guinada no seu ministério, na evangelização, na hora que você tiver recurso abundante para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Agora, são etapas. Você vai ser chamado e vai passar pelo deserto. A maioria de nós passamos. Enquanto os israelitas esperambelavam pelo exército, pelo Egito, do Egito até a Terra Prometida, o que aconteceu? Deus realizava muitos milagres. Ele providenciou o maná, o pão do céu para sustentar. Mas, preste bem atenção, a partir do momento que eles entraram na Terra Prometida, eles tinham que plantar e colher para se sustentar. Se Israel tivesse continuado a esperar pelo maná lá em Canaã, isso teria sido uma afronta a Deus. Então, os novos meios de provisão na terra era plantar e colher. Pode ser que Deus, por um período, supra miraculosamente as suas necessidades de sustento, através de circunstâncias incomuns. Agora, não vai ficar parado esperando que o dinheiro caia do céu. Você vai ter que dar um passo de fé, sempre esperando em Deus para dar o sustento, porque é Deus que faz também a plantação crescer, mas observando as leis do plantar e colher no relacionamento com as pessoas, no desafiar o corpo de Cristo para a obra missionária. Então, Deus quer levantar um exército de pessoas que o amem e amem a obra missionária. São esses parceiros ministeriais, né? E nós vamos pedir para ele a participação no ministério. Então, assim como os israelitas tiveram que plantar e colher, nós vamos ter que aprender a cultivar relacionamentos. Nós vamos ter que aprender a amar as pessoas, a se relacionar com elas, a dar satisfação para elas, a trazer o coração delas para a obra missionária. Isso é simplesmente parte da nossa responsabilidade. Como mordomos, Deus nos confiou uma paixão. Deus confiou a você uma visão, um chamado. Compartilhe esse chamado com as pessoas. Faça que as pessoas tenham o coração que você tem. Esse mesmo fervor que Deus está colocando no seu coração de ir fazer, faça que as pessoas tenham esse mesmo coração. Então, esse treinamento é simplesmente para ajudar você a formar essa equipe, a levar pessoas com graça e excelência a investirem na obra missionária. Amém? Então, Deus quer o coração. E no final, você vai estar na obra missionária. Imagine só se você já é na obra missionária com um dinheiro assim, que era essa conta, 10 mil todo mês. Estou fazendo. Você tem o dinheiro, mas se esses 10 mil vierem através de 100 pessoas, que cada uma dá 100, você vai ter uma cobertura de oração, você vai ter pessoas animadas, crescendo, amando o Senhor, acompanhando, vibrando com cada passo seu. E se uma delas sair, Deus coloca outra. Gente, é muito mais seguro você ter 100 que dê 100 do que dê 1 que dê 10. Porque se esse 1 parar, você fica zerado. Mas se 99, 1 parar, você repõe aquele 1 lá rapidinho. Então, não é só certo, é inteligente também. Mobiliza o corpo de Cristo, envolve muitas pessoas, leva as pessoas a amar o Senhor, te dá uma cobertura de oração, te dá um senso de responsabilidade maior
e Deus vai gerar a fonte de provisão é Deus. Os canais, ele vai escolher o que ele quiser. E durante o curso ele vai falar isso. Tem muitos tipos diferentes de canais que Deus vai utilizar. Igrejas, recursos que vêm de outra fonte, aposentadoria, um trabalho que você faz. Isso aí, o importante é ter a provisão completa. E todo recurso, a provisão é de Deus. É Deus que manda. Amém? Então, nós vamos entender isso durante o nosso treinamento. Nosso tempo já foi, já passou, inclusive, 4 minutos. Queria agradecer a todos. Acho que o meu WhatsApp todo mundo tem. Quem não tem, quiser anotar, é 62 99321 9913. Eu estou comprometido. Você tem alguma dúvida? Pergunta para mim, me liga, vamos avançar. Espero contar com você nas próximas 12 semanas para juntos percorrermos essa aventura bíblica e sairmos daqui fortalecidos e com o sonho de, enquanto ele tiver fôlego de vida, correr atrás do chamado. Não vamos deixar o chamado de lado por falta de recursos, não. Não vamos ficar velho, pessoas frustradas sem cumprir o pleno propósito que Deus tem para a sua vida. Os recursos ele tem. Nosso Deus é o dono da prata e da ouro, e do ouro e da prata. Quem gostaria de encerrar com uma oração? Se manifesta aí. Quem quer orar para encerrar, nós já estamos encerrando. Rosângela. Posso orar? Rosângela estendeu a mão primeiro ali. A Rosângela vai orar então para a gente. Não, pastor, eu só queria... Ah, tá. Ela tem uma pergunta então. Quem é que queria orar antes da... Quem é que se propôs a orar aí? Juscelio. Tá bom, Juscelio vai orar depois da Rosângela falar. Pai, em nome de Jesus... Bom, Juscelio, primeiro a Rosângela vai falar, depois ela levantou a mão que ela quer falar. Pode falar. A paz do Senhor. Pode ser. Pastor Luiz Walter, quando começou aí, tem uma parte que o senhor falou muito interessante a respeito do foco, né? O foco que o senhor falou não devemos nos focar em finanças e nem no dinheiro, e sim nos amigos. Nessa parte é muito importante. Eu estou com o projeto A Fé Vem Pelo Ouvir, né? Amém. Eu comecei a fazer na minha família. Eu sou da igreja do pastor Erlei, aqui de Imperatriz, Maranhão. Oba, meu amigo. Então, assim, é muito gratificante a gente estar pregando e as pessoas ouvindo, né, através desse dispositivo, que a gente tem um aparelhozinho do Proclaim, e assim, as pessoas tendo sede de ouvir a palavra de Deus, têm sede de buscar o Senhor. Então, assim, quando eu coloquei a primeira vez para as pessoas ouvirem, assim, eles ficaram na curiosidade de querer ouvir mais. Então, assim, eu já tô com praticamente 5 semanas nesse projeto. Que bênção. E assim, é uma bênção porque eu estou conseguindo ganhar almas para Jesus através desse aparelho na minha família, principalmente, que era um meu cunhado que não gostava nem de ouvir a palavra de Deus, corria, né? Que para ele era como se o diabo corresse da cruz. Então, assim, quando eu comecei a fazer esse projeto, hoje ele gosta de ouvir, ele pergunta que dia que vai ser de novo. Então, assim, para ele está sendo uma novidade, ele está ouvindo, ele até falou assim para mim, como é que eu faço para me conseguir um aparelhozinho desse para não ficar ouvindo o dia todo? Amém. Não, baixa no celular dele, que tem tudo isso no celular, depois a gente conversa. Mas amém, glória a Deus pela sua vida, que o Senhor te fortaleça aí nesse ministério, viu, irmã? Irmãos, a Cruzada Estudantil, que é a missão que eu participei durante muitos anos, ela, na época, ela tem 22 mil missionários de tempo integral, e todos eles, cada um tem a sua equipe. Então, o cara é faxineiro da sede lá. Ele é faxineiro e ele tem equipe para ele ser faxineiro. Eu fui lá no ano passado, na sede tem mais de 1.000 pessoas trabalhando. Tem um guardinha que fica na porta, do lado do carro forte. Aquele guardinha é um missionário e levanta a equipe dele.
A secretária que está lá na porta atendendo a gente, ela é missionária, levanta o recurso dela. Entendeu? É uma visão tremenda. A missão tem 22 mil missionários e a missão não tira um centavo para pagar o salário de ninguém. Todo mundo levanta o seu próprio salário. E outra coisa legal, a pessoa vai junto decidir qual é o salário dela pelas despesas, vai fazer uma planilha, você precisa de tanto para viver. Você vai levantar isso aqui, levanta, o dinheiro entra na missão, a missão paga para ela. Que maravilha, né? Agora eu quero terminar, a Juscelia vai orar, mas nós temos uma grande mentira implantada na nossa cultura, diz que isso é para americano, que brasileiro não funciona aqui. Eu vou contar e mandar muitos testemunhos de gente que está no Brasil e que vive, que tem sustento completo. Nós vamos gerar uma geração de missionários que o cara vai olhar e falar, eu quero ser missionário também. O cara chega hoje lá na casa, na igreja, falando miséria, com o chevetinho quebrado, ninguém quer ser missionário. Na hora que meus missionários chegaram falando das maravilhas de Deus, eu falei assim, não, eu tenho uma família, meu filho é médico, meu outro filho se formou advogado, eu tenho um carro que eu levo a qualquer lugar, moro numa casa boa e sou missionário. Qual é o problema disso, ter o recurso? Nós vamos ver isso na palavra de Deus também. Juscelia, ora, senão a gente vai ficar a noite toda aqui conversando. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, muito obrigado por essa aula inaugural que temos aprendido de Ti, Senhor, essa apresentação, que todo o decorrer das outras aulas que teremos, o Teu Espírito Santo possa nos conduzir e que nós sejamos, Pai, instrumento usado por Ti para a Tua glória e para o Teu louvor. Sabemos que Tu és o nosso Deus e é a Ti que confiamos, porque o Senhor, Teu caminho é perfeito, Tua palavra é provada e Tu és escudo para aqueles que Te confiam, Senhor. Queremos aprender a cada dia a temer a Ti. Para isso nós fomos criados, Senhor, a Tua palavra nos ensina sobre isso. Pai, muito obrigado por cada um que tem participado nesta noite e os que haverão de participar. Que o Senhor seja cada dia mais em nossas vidas, sendo o Senhor glorificado para que o Teu nome seja exaltado em toda a terra. Esse é o principal foco da mensagem do Evangelho, da missão pela qual nós temos entendido na palavra de Deus. Pai, abençoe todos os recursos e que o Senhor nos dê uma noite de paz e traga-nos amigos para essa rede, Senhor, de amizades, com o coração, ó Deus, singelo, e vivendo, Senhor, respirando esse tempo em que nós vivemos na face da terra. Muito obrigado e que o Teu nome, acima de tudo, seja conhecido, exaltado e glorificado em todas a terra, povos, línguas e nações. Amém. Muito obrigado pela vida, Deus, do Luiz. Volta em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe a todos, irmãos. Eu vou disponibilizar no meu canal no YouTube essa aula, divulgue essa aula e o Tênis vai mandar lá no grupo de quem já fez inscrição, tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Valeu. Grande abraço.